assistimos pelo Instagram, mas nós nos sentimos com vocês e vocês conosco, nos acompanhando, e sabemos que Jesus está presente aí com você, está presente aqui conosco. A promessa, não é, que Ele fez: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Vamos fazer uma oração. Damos aí 5, 10 minutos para que as pessoas vão chegando, não é? Daqui a pouco nós vamos cantar o nosso hino, vamos dar início à nossa, quer dizer, continuar, não é? Mas esperando vocês se aproximarem, vocês chegarem, vocês sintonizarem. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos ao vivo, estarmos transmitindo um culto desse tipo, com muitas pessoas nos acompanhando, agradecendo, Senhor, não só nós aqui, mas tantas pessoas, tantas igrejas, tantas transmissões, venha sendo edificante para a vida dessas pessoas. Nós estamos nessa rotina diferente, uma rotina forçada, e a gente espera, Senhor, que a gente esteja aprendendo mesmo lições que de outra maneira talvez a gente não aprendesse. Lições de um convívio mais edificante com a família, frutos que a gente colhe nesse ritmo diferente, trabalhar em casa, estar mais tempo em casa, lendo mais a Bíblia e também intercedendo, orando mais, pensando como vai ser a vida depois dessa fase, que tipo de vida vamos ter, uma vida mais solidária, uma vida pensando mais no bem comum. Enfim, Senhor, a gente espera que realmente Tu estejas atuando. Sabemos que estás, que o Teu Espírito está atuando, mas que as pessoas estejam mais disponíveis para a ação do Teu Espírito, disponíveis para compreender a Tua palavra e ter a sua vida modificada. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está em João, capítulo 3. É um texto bem conhecido. João 3, 16 a 21. A gente sabe que a Bíblia é um livro que foi escrito para anunciar a salvação aos homens, não é? Ela tem 66 livros, ela tem uma história longa. Ela mesma diz que foram homens que foram movidos pelo Espírito de Deus que escreveram. Então tem diversas modalidades de texto, de gênero textual, tem o gênero narrativo, tem o poético, tem o histórico, o cerimonial, o legal, com leis registradas, leis muito antigas, enfim. Mas o objetivo principal da Bíblia é indicar em Jesus a salvação. E nós vamos ler um texto que mostra isto de maneira bem clara. João 3, 16 a 21. Acompanhe na sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura aqui, como a gente costuma fazer na congregação. Eu vou ler os versículos pares e aqui os meus acompanhantes, lembrando que a Ana Luísa está ali por detrás das câmeras, na técnica. Então nós vamos ler assim, vocês vão ouvir as vozes, né? Eu vou ler os pares, eles lerão os ímpares. João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arquidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Garotado assim da minha idade, né? Eu já passei dos 50. Então, aprendeu quando criança que esse versículo, João
3,16 é o texto áureo da Bíblia, como se fosse o resumo da Bíblia, né? Por isso que eu falei que a Bíblia é o livro que anuncia a salvação. Esse texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode dizer que esse é o resumo da mensagem da Bíblia. Vamos repetir: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos cantar no nosso cenário aquele hino Segurança Bendita, no Salmos e Hinos é o 409. Tá? Vamos cantar, dando continuidade ao nosso culto. Às vezes
complicam uma coisa que era para ser mais simples, mas a gente vai continuar pedindo a Deus que o foco seja a questão da saúde, todos possam estar pensando nisso, né? E sem dúvida não deixar de orar pelas autoridades, independente de ser a favor ou contra. Isso a Bíblia nos recomenda, como crentes, orar pela autoridade constituída, instituída. Então nós vamos orar. Agora, posturas críticas, erros e acertos, isso nós estamos numa democracia e temos meios para fazer isso, não é? Meios que são lícitos, meios que são... Então a gente pode fazer a hora que a gente quiser, mas a ênfase agora é nós orarmos pelas autoridades, sejam elas lá do país, dos estados, dos municípios, enfim. Eu vou pedir ao Isaac que faça essa oração e depois nós vamos cantar mais um pouco. Senhor Deus Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos reunidos, Senhor, ainda aqui nas nossas casas, reunidos em Espírito para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, para aprender mais de Ti, estudando a Tua Santa Palavra, Deus. Agradecemos pelas bênçãos, Senhor, porque sentimos a Tua mão e a Tua proteção nesses momentos de dificuldade e pedimos que continue a nos abençoar, Senhor, e principalmente abençoar as autoridades constituídas do nosso país, Deus. Que eles venham a ter humildade, Senhor, e sabedoria para lidar com essa crise, Senhor, de forma sábia. Senhor, que eles possam ter o temor de Ti, ó Deus, e com isso possam estar fazendo um trabalho digno para proteger a população, para principalmente aqueles mais vulneráveis, Senhor. E que nós tenhamos também a consciência e a sabedoria para fazer a nossa parte, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, que nós possamos estar passando por isso da melhor forma possível, que os males que vão surgir sejam os mínimos possíveis. Pedimos também que console as famílias daqueles atingidos, Senhor, e esteja visitando os necessitados, Senhor, os doentes, os enfermos, e os salvando, Senhor, se for da Tua vontade, e consolando, Senhor, para que tenhamos coragem de enfrentar, Senhor, todos os problemas, Senhor, que surgirão. Em nome de Jesus. Amém. Nós também vamos fazer, depois para o final, uma oração em favor das pessoas que estão passando por perda, não só aqui no nosso país. E há situações que não estão tão relacionadas à questão do coronavírus. Nós soubemos aqui do falecimento do bisavô do Guilherme. Provavelmente ele é avô da mãe dele, não é? Então o Guilherme não está com a bebê, está lá na casa da outra avó. E também a Mariazinha, né? Nós fomos no sepultamento dela, aqui membro da nossa igreja, aquela com quem nós estávamos orando, Deus a levou. Vamos orar pelos familiares dela, não é? E outras perdas que a gente não gostaria que acontecessem, mas que acontecem. Então nós vamos depois, na continuidade do nosso culto, fazer uma oração também para que Deus console e para que as promessas das Escrituras, né, sejam consolo para essas pessoas que perderam seus entes queridos. Né? Nós vamos cantar aquele cântico Deus enviou o seu Filho amado, baseado no tema da nossa mensagem. Nós vamos falar sobre Jesus, a salvação que há em Jesus. Então nós vamos cantar esse hino, né? Um cântico. Deus
vamos ler trechos do capítulo 14 do Evangelho de João. A gente resolveu pregar hoje sobre as 3 perguntas, né? Você sabe que no Evangelho de João a gente tem uma parte da atuação pública de Jesus. Geralmente quando as pessoas perguntam assim, por que livro, né, eu devo começar a leitura da Bíblia? Então a gente costuma dizer, comece pelo Evangelho de João, porque o objetivo do Evangelho de João, ele tem um objetivo muito específico, né, que ele anota lá no final do versículo do capítulo 20. João, no capítulo 20, 30 e 31, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, se o camarada escreve um livro, né, o apóstolo João escreve um livro, e ele diz que o objetivo dele ter escrito um livro é esse, né? Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. É bem interessante essa afirmação de João. Olha, gente, muito mais coisas Jesus falou, muito mais coisas Jesus fez, que não estão aqui no meu Evangelho. Agora, estes que foram registrados, para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenha vida no nome de Jesus. Então o que João escreveu é suficiente para você crer em Jesus. Algumas pessoas têm uma dificuldade de crer ou não creem em absoluto, mas a gente já deixa uma advertência, né? Que o que está escrito no Evangelho de João, eu nem estou falando dos outros livros da Bíblia, né? A professora Beth Bacon, né, já falecida, ela está já com Jesus, né? Ela foi minha professora de hebraico no seminário. Então ela dizia assim: olha, quando você ler um livro da Bíblia, faz assim um exercício, né? Esquece de todos os outros, faz de conta que só tem aquele, e vê o que aquele livro fala sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus, né? Evidente que a gente lendo a Bíblia, se você é um leitor assíduo da Bíblia, você lendo um texto, aquele texto pede outro texto, faz alusão àquele outro texto, vem na tua mente um outro texto, isso é natural. Mas ela falava assim que a gente fizesse esse exercício, mesmo porque os autores da Bíblia eles escreveram, né, quase que não levando em conta que outros tivessem escrito. O Evangelho Sinótico não. Você, quando estuda o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vê que há uma interdependência, né, entre os Evangelhos, mas há material exclusivo de cada um. Tá? Quando você lê o Evangelho de João, provavelmente João conhecesse os outros Evangelhos, mas ele pega uma outra rota, né, um outro escopo de obra. Né? Então, o Evangelho de João é um Evangelho específico para que você tenha a sua fé confirmada. Né? E aí o que eu estava dizendo é que ele mostra do capítulo 1, João faz uma introdução no capítulo 1, mas ali já na metade do capítulo 1 até o capítulo 12, João mostra a vida pública de Jesus, os discursos de Jesus, os diálogos de Jesus, os milagres que Jesus fez. Ele anota 7, né? É um número simbólico, né? João escreve 7 milagres que Jesus fez. Agora, quando João chega no capítulo 13, ele fala da despedida de Jesus, da fala íntima, pessoal de Jesus com os apóstolos. Então isso é de João 13 até João capítulo 17, aquele texto que a gente chama de oração sacerdotal de Jesus, né? E nós vamos ler um trecho do capítulo 14 que está dentro dessa fala íntima de Jesus, da fala pessoal reservada de Jesus só para os apóstolos. E evidentemente o que ele fala para os apóstolos está falando para nós que somos igreja, para nós que já cremos em Jesus. João 14, eu vou ler o 5 e o 6, o 8 e o 9, o 22 e o 23.
Pai, senão por mim. E aí, com a continuação do diálogo de Jesus, houve uma outra pergunta. Está lá em João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí vem lá no versículo 22 e 23, a gente tem mais outra pergunta que Jesus responde, né? Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Se conosco agora na meditação que vamos fazer. E mais uma vez, obrigado por esse recurso, por outras tantas igrejas, outros tantos pastores e comunicadores que estão nessa hora fazendo culto por rede, e nós pedimos que seja um efeito abençoado. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho interessante essa conversa íntima de Jesus, a gente já falou aqui, e o que Jesus aborda nela, né? Aqui ele está se despedindo. Esse capítulo 14 começa com uma palavra de Jesus dizendo: olha, não se entristeça, não se entristeça. E essa despedida de Jesus gerou 3 perguntas, lá, da parte de 3 apóstolos. Eu falei 3 perguntas, mas 2, mas uma delas é Jesus que pergunta, tá? A pedido de um dos apóstolos gerou em Jesus uma questão, um questionamento, tá? Então nós vamos abordar, nós vamos comentar essas 3 perguntas. O primeiro que pergunta é Tomé. A gente conhece a história de Tomé. Nessa altura da vida dele ainda não tinha acontecido o que mais tarde aconteceu. A gente, quando falou aqui da ressurreição de Jesus, nós comentamos, né? Tomé ficou com aquela fama do camarada que, para crer, acha que precisa de prova, né? Tomé é aquele apóstolo que acha que a fé está subordinada aos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, né? Então, e os nossos sentidos, eles às vezes nos enganam, né? Eu, por exemplo, tenho que usar uma lente de correção. Se eu não usar uma lente de correção, eu não vou conseguir ler o que você está me ouvindo agora, o texto que eu li, eu não vou conseguir ler sem os meus óculos, né? Então os nossos sentidos, eles servem assim para o gasto, né? Mas eles nos enganam. E Tomé é aquele camarada que passou a achar que, olha, a fé depende de eu tocar, depende de eu ver, depende de eu ter uma confirmação que satisfaça a minha curiosidade, satisfaça a minha dúvida pessoal, né? E aqui Tomé, ele faz a pergunta que ele faz a Jesus, ele faz uma afirmativa e diz: Jesus tinha dito que o caminho todos os apóstolos já conheciam. E aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É uma pergunta, a gente não pode dizer que Tomé, ele fez uma pergunta que não tinha cabimento, porque Jesus estava dizendo que ia morrer, que ia ressuscitar e que depois da sua ressurreição ele ia voltar. E isso na cabeça dos apóstolos era um tanto quanto confuso. E aquele círculo de intimidade que Jesus tinha, mesmo diante das dificuldades que eles já haviam passado, a gente lê os evangelhos, a gente sabe dos apertos, né? Aliás, se eu não me engano, eu vou pedir até o Isaac que confira, né? Lá no capítulo da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, quando anunciaram a Jesus que Lázaro havia morrido, né? E Jesus se demorou um pouco, mas depois avisou os discípulos: olha, nós vamos voltar lá para a casa de Lázaro.
dele, eu estou recebendo a notícia de que ele está enfermo, de que ele faleceu. Tá? E aí, diz aqui mais ou menos o GPS de Betânia, né? Onde moravam as irmãs com Lázaro. Né? Ora, João 11:18, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Tá? E é o 16 que eu quero chamar a atenção, é o nosso amigo Tomé. Né? Quando Jesus falou que ia voltar, tá? E ele disse que Lázaro tinha morrido, então eles acharam, olha, se morreu já enterraram, uma altura dessa, né? O que é que nós vamos fazer lá? E então Tomé, chamado Dídimo, João, capítulo 11:16, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Tá? Então Tomé era esse sujeito negativo, tá? Esse camarada que ele, vez por outra, isso, a gente não pode recriminá-lo por isso, né? Porque eu acho que cada personalidade diferente que Jesus escolheu como discípulo, né, ressalta um aspecto da nossa natureza. Não é? Nós temos um pouquinho também do que Tomé tem, essa insegurança lá no íntimo, essa rapaz, saímos de lá tocado e perseguido, é perto de Jerusalém. Jesus tem colocado a gente, tem deixado a gente em aperto lá perto de Jerusalém. E agora, como é que a gente vai voltar para lá? Certamente a nossa vida vai estar em risco. Certamente nós vamos acabar morrendo. Tá? Então, nessa vez aqui, nesse último encontro com os apóstolos, a pergunta de Tomé é essa, né? A gente não sabe para onde você vai. João 14:5. Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tá? Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coisa que a gente quer destacar como resposta de Jesus a Tomé é que Jesus é o caminho. Não é que Jesus indica um caminho, não é que você tem que seguir o bom exemplo de Jesus. Não é que Jesus deixou para você um modelo de conduta que você vai refletir sobre ele, tentar de qualquer maneira colocá-lo em prática. O nosso Face, a gente está só no Instagram. Né? Então, o telefone aqueceu, por isso não está deixando. O telefone? Está super aquecido. Tá. Problemas técnicos. Então tá certo. Problemas técnicos, estamos só no Instagram. Então, a questão da resposta de Jesus esclarece que Jesus não indica um caminho, ele é o caminho. Então a Bíblia, quando fala de salvação, ela nos batiza em Jesus. Ela nos batiza em Jesus. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós estamos nas terças-feiras estudando sobre o conceito de igreja. E no primeiro sermão que Pedro faz, em Pentecostes, Pedro diz que quem crê recebe o Espírito Santo. Tem a sua fé confirmada pela presença em sua vida do Espírito Santo. Então quem crê é unido a Jesus. Então, na verdade, Jesus representa a trajetória que conduz à salvação. Jesus não nos deixa a nossa própria sorte, no sentido de encontrar
fariseus, eles eram um partido político religioso que cuidava das sinagogas, que tinha uma referência ligada a todas as sinagogas. E Jesus, quando pregou na sinagoga da sua cidade, da cidade onde ele morava, no final do sermão, as pessoas queriam pegar Jesus e precipitar Jesus de um monte. Sinagoga de Cafarnaum, Jesus, a Bíblia diz que escapou por milagre, porque ele leu o texto do profeta Isaías e disse que o texto se cumpria, as profecias de Isaías se cumpriam na sua pessoa. Então Jesus foi reprovado pelos religiosos do seu tempo. Os religiosos de plantão, os religiosos do judaísmo, reprovaram Jesus. Então Jesus, ele não funda uma religião. Jesus, de si mesmo, ele foi reprovado pelos religiosos do seu tempo. Então a salvação em Jesus não significa seguir o caminho de uma religião, seguir a doutrina de uma determinada religião. É claro que você tem a sua, eu tenho a minha. Até os evangélicos, do modo geral, nós somos a igreja congregacional. Tem alguém da igreja batista também divulgando, pregando. Vai ter alguém de uma denominação. Isso, em termos humanos, é religião. Não é? Até entre os evangélicos há denominações diferentes, detalhes doutrinários, maneiras de encarar a Bíblia diferentes. Isso é uma coisa. Outra coisa é Jesus dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é nisso, é essa a resposta que Jesus deu à primeira pergunta que Tomé fez. Jesus não nos mostra um caminho. Jesus não significa, como muita gente fala, né? Jesus ele tem um modelo, ele vem como um modelo de conduta para as pessoas. Cada um é livre e segue esse modelo que Jesus deixa. A gente não tem um modelo de conduta porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Que a Bíblia diz que nós não acertamos nenhum modelo definido. Nós temos que nos policiar para que nós possamos vencer o pecado e vencer o mal que se manifesta em nós. Então a Bíblia diz que isso só é possível em comunhão com Jesus. Isso é possível quando nós cremos em Jesus e o poder de Deus passa a operar em nós, quando nós somos batizados em Jesus. Então o fato de Jesus ser o caminho não significa que Jesus está te mostrando uma religião ou uma filosofia de vida. Quando Jesus diz que é o caminho, significa dizer que ele se oferece para que você creia nele, morto, ressuscitado, e crendo nele, seja batizado em Jesus, para que a trajetória de Jesus seja a sua. Jesus veio ao mundo, Jesus morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que nós, crendo nele, nós também estamos aqui, nós vamos morrer, mas nós também vamos ressuscitar. Que a morte e a ressurreição de Jesus significa a nossa salvação, significa o perdão dos nossos pecados. Mas essa não foi a única pergunta, não é? Tomé achou que estava sem rumo. Tomé achou que Jesus tinha vindo, Jesus estava indo e não tinha deixado as coisas de maneira muito claras para ele. Que os religiosos diziam que Jesus estava errado, os saduceus diziam, fariseus diziam. O fariseu era o partido das sinagogas, os saduceus eram o partido do templo. Então Jesus foi reprovado pelas sinagogas, Jesus foi reprovado no templo pelos saduceus, julgado pelo sinédrio, que tinha metade saduceus, metade fariseus. Então Jesus, em termos dos religiosos do seu tempo, ele foi reprovado. Jesus não foi aprovado no Enem da religião do seu tempo. Então Tomé, ele teve a resposta dele, né? Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda pergunta, e não foi bem uma pergunta, não é? Mas foi uma coisa também que a gente vê com muita frequência, né, acontecer no dia a dia, né? E foi também, veio de Filipe, né? Filipe, ele era um dos discípulos de Jesus. Eu costumo dizer que Filipe era o famoso relações públicas, né? Filipe era aquele discípulo que devia assim ser
querer recriminar Tomé, né? Mas o Tomé falou, teve coragem, né? Ele colocou para fora aquilo que estava incomodando ele, e Filipe fez a mesma coisa, né? Numa determinada altura da conversa, Filipe diz assim para Jesus, versículo 8, João 14, 8, obrigado. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui foi um pedido que Filipe fez a Jesus, e aqui Filipe provocou a pergunta, né? Interessante é isso que Filipe diz. Tem muita gente que diz, eu não creio em Deus. Se eu visse Deus, eu creria. Mas como eu não vejo Deus, então eu não creio em Deus. É interessante isso, né? Mas eu estava pensando, fazendo uma comparação, né, com a questão dos exames médicos que a gente faz, né? A gente faz uma série de exames, as pessoas estão tentando agora a cura para esse tipo de vírus, tantas pesquisas, tantas coisas que a ciência mostra, né? Aliás, a ciência nos faz ver, né? Aliás, tem gente que diz que não acredita em Deus porque a ciência não mostra Deus. Então, eles acham que, olha, se a ciência me provar que Deus existe, pronto, eu passo a crer em Deus. Interessante isso, né? Realmente, gente, a ciência nos faz ver. Quando a gente faz exames, né, a gente, estudando a história da medicina, que avanço a medicina tem proporcionado por meio das coisas que são mostradas para nós, né? Essa questão do vírus, por exemplo, a gente sabe até o modelinho dele, né? Se você lembrar agora, o modelinho dele está na cabeça, porque dá para ver o vírus. Rolou há pouco tempo aí na internet um vídeo mostrando como o vírus se encaixa na célula, na nossa célula, o menino, Covid-19, corona para os íntimos, né? Como é que ele se encaixa na nossa célula? Conseguiram filmar o momento X da contaminação, de como ele se pluga na nossa célula. Isso mesmo, gente. A ciência, ela nos faz ver. Por isso que tem muita gente que diz assim, olha, eu só acredito em Deus. Você é da turma do Filipe, talvez você pudesse ajudar o Filipe. Filipe, você está certo. Se eles conseguissem fazer uma entrevista com Deus, tirar uma fotografia de Deus, nos mostrar Deus, pronto, a gente cria em Deus. Isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, né? A gente costuma dizer, gente, que a ciência é a receita do bolo, né? Isso tudo que a gente está aproveitando aqui é resultado do aprendizado do ser humano, de uma série de bons alunos, né? Os cientistas são os melhores alunos. Eles aprendem do que já está aí para ser conhecido, não é? Então, eles são os inventores. Vai ver que o camarada que descobriu esse tipo de comunicação, não é? Tem um nome. O sujeito que inventou os circuitos que compõem, né, eu estou até desatualizado, porque no meu tempo era circuito impresso. Eu acho que não existe nem mais circuito impresso, né? Esses elementos que formam, miniaturizados, que formam um celular, que formam um micro, que formam um computador, né? Eu estou desatualizado, né? Tem um nome. Eles são os inventores. Agora, o universo, a complexidade do universo, de onde esse conhecimento vem, de onde esses bons alunos, que são os cientistas são os melhores alunos. Quem é o aluno? Aquele que aprende. Então o cientista aprendeu do que está posto. Eles são os inventores e assinam o nome aqui, tá, da invenção moderna que eles conseguiram tornar concreto, realidade. Eu pergunto a você, e o autor do que está aí? E o autor do universo? Porque se isso é tão complicado de ser feito e tem um inventor, eu acho que o universo é muito mais complicado. Então não tem inventor.
aplicado. Porque foi o que foi feito que ensinou. Não é isso? A ciência não é isso. Não é um aprendizado a partir do que está já posto. Eu vejo que a ciência é isso. E a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Então, a ciência não consegue explicar Deus, ela é a parte de Deus, ela é fora de Deus. A ciência é uma criação de Deus. As coisas que Deus criou podem ser conhecidas pela ciência, mas ela mesma não consegue, Deus não consegue caber na nossa compreensão. Por isso que a resposta de Jesus para Filipe foi: há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim vê o Pai. A resposta para Deus é a pessoa de Jesus. É a resposta completa, suficiente de Deus. É a pessoa de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para Filipe. Deus não vai caber na nossa compreensão. Deus não pode ser visto pelos nossos olhos. Ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Deus não cabe na definição da ciência, porque a ciência é criação dele. Nós discutimos há pouco tempo a respeito daquilo que a ciência já sabe, do modo como o mundo foi criado. E lendo numa dessas revistas que eu tenho aí, uma das teorias para a criação do universo é a partícula. No início a partícula só existia partícula, você só tinha luz, só tinha fóton. Eles se chocaram, colidiram-se, e aí a matéria surgiu da colisão dessas partículas. Há um acelerador de partículas lá na Europa, tentando provar essa teoria científica. Você acelera partículas, faz com que elas se choquem, e o choque delas forma matéria. E a partir daí você consegue provar a teoria científica de que a matéria, de que tudo que surgiu a partir do fóton, da colisão de partículas. Só que a ciência não tem uma teoria que defina a partícula. Aliás, há pouco tempo eu estava até descobrindo, e acharam que tinham conseguido fotografar o bóson de Higgs, que parece que é uma subpartícula. Eu não tenho a terminologia, eu não sou nem da área de ciências, mas a gente lê essas coisas, e é melhor ler numa revista em que a terminologia seja mais precisa. Então, os camaradas estavam, olha, parece que o bóson de Higgs é um mensageiro de informações, mais ou menos que é como se fosse o DNA da coisa. Ele é um mensageiro, então eles estavam tentando descobrir como se deu esse processo. Até bóson de Higgs, a partícula de Deus, eles apelidaram por causa da função dessa partícula, da mobilidade dela, entendeu? Então, é essa a tentativa da ciência. Mas a primeira palavra do Gênesis é: Deus disse, haja luz. A primeira palavra do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. A primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E ali no Gênesis também, outra coisa que a ciência diz é que a parcela do universo que a gente conhece, ela é uma parcela de 5% dos 100. Então os 95% que resta a conhecer no universo é chamado de matéria escura. E eu acabei de citar um versículo que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia, gente, não é um livro científico. A Bíblia não é um livro que indica com detalhes o modo como Deus criou. A Bíblia só diz que Deus criou. A Bíblia só diz que a ciência foi Deus quem inventou. Foi Deus quem criou. Então, a Bíblia, a ciência, ela tem sim, o exercício dela é descobrir como foi feito, como Deus fez. Mas ela tem um limite além do qual ela não vai. E essa resposta, ou essa pergunta que Jesus fez a Filipe, ela é suficiente para você saber a respeito de Deus. E eu vou ler de novo. Filipe diz assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta.
conhecer a sua... Quer dizer, eu estou com o Felipe e não abre, pastor. Mostra-nos o Pai. Vamos parar com essa conversa, com esse blá blá blá. Me mostra Deus. Isso basta. Quer dizer que se você vir Deus, você vai crer nele. Quando Tomé falou que não acreditava na ressurreição de Jesus, Jesus apareceu e falou: Tomé, você diz que para crer você tem que colocar o dedo na minha cicatriz. Para você crer, você tem que tocar na ferida da minha mão. Então, Tomé, se você está dizendo que para crer você precisa disso, então vem. Então para você crer em Deus, você precisa vê-lo. E sabe o que Jesus diz? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu queria fazer uma pergunta a você. Aliás, essa pergunta eu estou fazendo no início do sermão. Você acredita nisso que está escrito aqui? Você acredita que Jesus tenha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você acredita que Jesus tenha dito: quem me vê a mim, vê o Pai? Porque se você está dizendo: não, isso aqui não existe, isso aqui foi uma invenção de João, esse personagem de Jesus, eu nem sei se ele é histórico. Você pode ser uma pessoa que raciocina dessa maneira, né? Ou então você diz: se é histórico, é louco. É louco. O camarada que falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É louco. Aí depois o camarada falou: olha, vou parar com essa história aí, me mostra Deus. Eu quero ver Deus. Se eu não vir com os meus olhos, é tão simples, me mostra. Eu quero ver. E aí o sujeito fala assim: mas eu estou há tanto tempo com você, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra o Pai? Jesus falou: Felipe, não tem lógica essa tua intervenção aqui, porque quem me vê a mim, vê o Pai. E eu estou com vocês. Não tem lógica. A lógica de Jesus é outra. Você pode até dizer: será que esse camarada não existe? Será que isso aqui é uma invenção de quem escreveu? Ou será que ele existe e é louco? Então o que a Bíblia te diz, a resposta para as duas primeiras perguntas é que Jesus é o caminho. Ele não te mostra o caminho. A tua religião não é o caminho. A minha religião não é o caminho. Jesus é o caminho. Vamos respeitar sim as religiões, está ótimo. Mas Jesus é o caminho. E ele não fundou uma religião. O cristianismo não foi Jesus que inventou. É uma criação nossa. Tanto é que tem uma série de ramos aí, uma série de implicações. Você pode estudar, a ciência ajuda muito no estudo. Aliás, existem ciências das religiões. Já tem um curso, né? Até o ensino religioso, que é a matéria da qual eu faço formação aqui de professor de Moab, ela bebe nessa fonte, ciências da religião. É muito importante estudar religião pelo método científico. Agora, Deus não cabe dentro do método científico, porque Deus, ele criou. A criação está à parte e fora de Deus. Então a ciência não tem como conhecer Deus dentro do método dela, porque não cabe dentro dela. Então aqui o texto diz que quem nos revela Deus é Jesus. E a terceira e última pergunta é a pergunta que o Judas faz, não é o Iscariotes, é o chamado Judas Tadeu. Os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, dão uma lista de nomes, né? Um evangelho aparece um camarada chamado Tadeu, né? Esse é o Judas, que aparece nos outros com o nome de Judas. Esse aqui é o Judas Tadeu. E a pergunta que ele faz a Jesus está nos versículos 22 e 23. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, quer dizer, Judas Tadeu: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Essa última pergunta é porque Jesus tinha dito que era necessário que
ele fosse conhecido, né? Que os apóstolos o conheciam de maneira íntima, mas era necessário que eles revelassem Jesus ao mundo. E a preocupação de Judas era essa, né? Peraí, a gente vai ter que dividir a atenção, né? A atenção de Jesus vai ficar dividida entre nós e o mundo, e nós vamos ficar órfãos. Jesus já tinha mencionado isso aqui, né? No versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Os discípulos estavam nesse momento de tanta intimidade com Jesus, começando a compreender as coisas que Jesus dizia, gostando de ouvir o que Jesus estava dizendo, já num tempo, já no final do ministério de Jesus, talvez 2 anos e meio, 3, e aí Jesus quebra essa, vamos dizer assim, comunhão, dizendo: olha, eu vou morrer, é necessário que eu morra, eu vou ressuscitar. E eles se sentiram confusos, e a ideia era mais ou menos essa: olha, a gente vai ficar órfão. E aí Tadeu lhe falou: olha, a gente não sabe mais, Jesus, se na verdade o Senhor é íntimo nosso, se o Senhor é íntimo dos de fora, se a gente não sabe mais, a gente está inseguro, não é? E aí ele fez essa pergunta. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas: de onde procede, Senhor? Que tu estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Então acho que o Judas teve um sentimento de perda, né? Quando Jesus fala que é Salvador do mundo, então como é que é isso? Como é que isso funciona? Não é? E aí Jesus respondeu a pergunta de Judas dizendo: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. É outra palavra de